Olá, está começando o Século News edição especial e hoje a gente fala sobre o terremoto que atingiu a Itália. Alguns freis foram até a cidade mais destruída e contam o que viram por lá. Tem notícia boa também, está chegando a hora da canonização de Madre Teresa e você vai ver como funciona o processo para que uma pessoa se torne santa. E tem ainda uma seleção especial de música sacra. Para começar, durante a oração do Ângelus, o Papa Francisco pediu orações pelas vítimas do terremoto na Itália. Durante o Ângelus, Papa Francisco anunciou que vai viajar para as áreas afetadas pelo forte terremoto que sacudiu há poucos dias o centro da Itália. O pontífice quer transmitir para as pessoas afetadas o conforto da esperança cristã e abraçá-los, como faria um pai ou um irmão. Em memória das vítimas e sobreviventes, ele pediu aos peregrinos para se unirem a ele na oração da Ave Maria. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, espero visitá-los para levar pessoalmente o conforto da fé, o abraço de um pai ou irmão e o apoio da esperança cristã. Il conforto della fede, l'abbraccio di padre e fratello e il sostegno della speranza cristiana. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amém. Papa Francisco explicou que, assim como Jesus ensina, o orgulho, a vaidade e a ostentação são as causas de muitos males. O importante não é a posição de honra, mas uma atitude humilde. Humildade, serviço e generosidade é o que estão vivendo as pessoas atingidas pela tragédia do terremoto e, por isso, o pontífice agradeceu às equipes de resgate pelos esforços em ajudar as vítimas. Preghiamo per i defunti. Vamos orar pelos mortos e sobreviventes. Toda a ação das autoridades, da lei, da proteção civil e voluntários mostram como a solidariedade é importante para superar este doloroso teste. Prove così dolorose. O pontífice também pediu aos cristãos para serem generosos, mas sem esperar nada em troca dessa generosidade. Ele convidou a todos para abrirem o coração para as pessoas que mais necessitam, tais como os migrantes, refugiados e pessoas que vivem nas ruas. Quando deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os cegos. Você será abençoado, porque eles não têm como lhe pagar. Eles são, de fato, pobres e simples, aqueles que não contam, aqueles que nunca poderiam sentar em sua mesa. Que não contano, não potranno mai ricambiare un invito à mesa. Por fim, ele pediu a intercessão da Virgem Maria para ajudar os cristãos a crescer em humildade, a fim de serem solidários e acolherem os mais desfavorecidos. E depois do terremoto, muita ajuda começou a chegar para os sobreviventes. Nós vamos ouvir o relato de alguns freis que chegaram ao local logo depois do tremor. O ditado diz que a esperança é a última coisa que morre. Mas e se você já perdeu tudo? As vítimas do terremoto na Itália, que sobreviveram, ficaram sem casa e sem família. Uma situação que ninguém está preparado para enfrentar. Esses 3 freis, Fábio, Gaetano e Antimo, do convento de Eremo São Francisco, na cidade de Rotella, chegaram a um acampamento improvisado em Pescara del Tronto e estavam entre os primeiros a ajudar e dar esperança a todas as pessoas que estão vivendo um dos piores momentos de suas vidas. Depois de uma tragédia como esta, a religião ajuda a unir as pessoas. Estamos perto das vítimas, não só espiritualmente, porque nem todos acreditam, mas humanamente. Tentamos consolá-los, dando esperança. Nós trouxemos até brinquedos também para as crianças. Os freis sabem que ouvir as histórias duras e tristes de todos que querem ser ouvidos faz parte da missão. Entre os 3, os freis querem que idosos e jovens encontrem uma maneira de seguir em frente depois dessa tragédia. Não só por causa da religião. É maravilhoso ser capaz de dar a essas pessoas a esperança, especialmente para as crianças. Elas precisam disso e devem ser capazes de seguir em frente. Estamos aqui para encorajá-las e ajudá-las a encontrar uma razão para ir adiante. Elas sabem que não estão sozinhas.
Um dia, as casas serão reconstruídas, mas em situações como essas, danos materiais são insignificantes. Essas são feridas abertas que dinheiro nenhum poderia cicatrizar completamente. Em tais circunstâncias, a ajuda desses freis é mais do que bem-vinda. O Papa Francisco se encontrou com o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, e a esposa dele, Priscila Chen, para conversar sobre como utilizar as tecnologias em prol dos menos favorecidos. O Papa Francisco, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, e a esposa Priscila Chen se encontraram nesta segunda-feira. Segundo o Vaticano, o Santo Padre recebeu o casal para tentar encontrar soluções para ajudar os mais pobres. Os três conversaram sobre como utilizar as tecnologias de comunicação para amenizar a pobreza, estimular a cultura do encontro e transmitir mensagens de esperança para desfavorecidos. Zuckerberg também deve realizar uma conferência em uma universidade romana e encontrar o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi. Em janeiro, o Papa se reuniu com outros grandes nomes das novas tecnologias, o CEO da Apple, Tim Cook, e o presidente executivo do Google, Eric Schmidt. Na mensagem por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa defendeu um bom uso da comunicação que ajude a sair dos círculos viciosos das condenações e das vinganças. Um grupo de alemães acompanhou a audiência geral da semana passada na Praça de São Pedro. Eles viajaram 1.500 quilômetros para realizar esse sonho. Ao invés de fazer uma viagem para a praia ou um parque de diversões como muitos de sua idade, esse grupo da Alemanha preferiu ir a Roma para ver o Papa Francisco na audiência geral. Os 60 alunos do grupo planejaram a viagem há mais de 1 ano e meio. Foi uma grande experiência chegar e ver o Papa pela primeira vez. Foi muito bom que havia uma tradução em alemão e outros idiomas para que todos, cada criança, pudesse entender. A distância que viajaram não foi um problema, nem mesmo para o mais jovem do grupo. Eles viajaram 1.500 quilômetros de ônibus da Alemanha para Roma para ver o Papa. E alguns já pensam o que vão dizer aos seus amigos na volta para casa. Everything about this morning. I was very excited to see the Pope. Eles dizem que também vão tentar implementar o que o Papa lhes pediu durante a audiência geral. Love each other and everyone and to be nice to each other. Eles gostaram tanto da experiência que já estão pensando em quando vão repeti-la. A última vez que fomos para uma grande peregrinação foi em 2010 e foi incrível também. É totalmente diferente de hoje, porque não havia tantas crianças e jovens. Mas talvez nós vamos voltar daqui 5 anos, com todo mundo. Tal como em qualquer viagem, eles não poderiam ter feito isso sem música. Eles compuseram uma canção sobre a viagem para visitar o Papa Francisco. No próximo bloco, você vai ver como funciona o processo de canonização.